Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai desvendar uma das partes mais fascinantes e, honestamente, mais práticas da filosofia antiga. Nós vamos falar sobre o estoicismo, mais especificamente sobre como arrancar a raiz da raiva antes que ela domine as nossas vidas. Porque, vamos ser sinceros, todos nós já perdemos a cabeça por coisas mínimas, não é mesmo? E a grande promessa do estoicismo é justamente nos dar aquelas ferramentas de ouro para manter a calma no meio de todo o caos. Certo, vamos mergulhar nisso. O filósofo romano Sêneca não enxergava a raiva só como um reflexo natural ou uma emoção qualquer. Nada disso. Ele a diagnosticou literalmente como uma loucura breve, uma insanidade temporária. É impressionante pensar assim, não é verdade? Quando a raiva entra pela porta, a razão simplesmente pula pela janela. Ela destrói a nossa paz de espírito e faz a gente agir de um jeito que, minutos depois, bate aquele arrependimento gigante. É como uma rocha pesada que cai e se espatifa em 1000 pedaços sobre aquilo que ela mesma esmaga. Parte 1. O diagnóstico, uma doença cognitiva. Para tratar essa condição, é como se a gente entrasse agora na clínica médica do filósofo Epiteto. Ele dizia que nós precisamos encarar essa nossa fúria diária como uma doença cognitiva que a gente acaba infligindo a nós mesmos sem querer, através dos nossos próprios julgamentos. E olha, é super normal reconhecer que todos nós temos uma espécie de lobo emocional aqui dentro. Quando esse lobo desperta, ele puxa com uma força absurda, criando aquela vontade física quase automática de cerrar os punhos, levantar a voz e atacar. Mas a grande sacada genial aqui é, mesmo que esse lobo puxe a gente com toda a força para o oeste, nós ainda podemos escolher dar meia volta e caminhar para o leste. A gente sente o puxão, com certeza, mas não precisamos ser arrastados por ele. Parte 2. Anatomia da raiva. Agora, o que é realmente interessante nessa dinâmica toda é o espaço que existe no meio do caminho. É só pensar bem. Existe um evento externo, o estímulo, digamos pisar em cocô de cachorro na rua, o que é terrível. E lá na frente existe a nossa resposta, gritar, xingar, acabar com o nosso próprio dia. Mas bem ali entre o evento e a resposta existe uma lacuna, e é exatamente nessa lacuna invisível que mora toda a nossa liberdade. Nós podemos simplesmente nos posicionar nesse espacinho e interceptar a emoção antes que ela vire uma ação desastrosa. Aqui a gente vê um contraste claríssimo. O padrão reativo é basicamente a nossa fraqueza. É quando a gente se deixa levar pela primeira impressão de que aquele evento é o fim do mundo, algo insuportável. Por outro lado, a verdadeira força está na escolha racional. É aquela capacidade incrível de dar um passo para trás, olhar para essa impressão como se fosse só uma hipótese, negar a nossa aprovação imediata e aí sim escolher a melhor reação possível. O evento em si é neutro. O que realmente nos machuca é o nosso próprio julgamento sobre ele. Parte 3. O antídoto estoico. Isso ilustra de forma brilhante o coração dessa prática. A eudaimônia, que é aquela vida feliz, plena e que flui bem, depende da gente viver na nossa melhor versão. Aquilo que os gregos chamavam de areté. Mas repare bem na base de tudo isso. O foco tem que estar naquilo que a gente controla e em assumir a responsabilidade. A famosa dicotomia do controle nos ensina que nós só controlamos de verdade a nossa escolha racional e as nossas reações. A gente nunca, jamais vai controlar o mundo externo, nem o trânsito, nem o tempo e muito menos as atitudes das outras pessoas. E isso nos leva a um conceito simplesmente vital que a gente precisa esclarecer agora mesmo para derrubar um mal-entendido gigantesco. Os estoicos não eram estátuas de pedra sem coração de jeito nenhum. O objetivo nunca foi reprimir ou matar as emoções. A apatheia é, na verdade, a habilidade fantástica de domar as paixões tóxicas, como a raiva e o pânico, para que a gente consiga experimentar a verdadeira alegria e uma tranquilidade profunda. É o oposto de não sentir nada, é sobre nos libertarmos da escravidão emocional. Parte 4. Fisioterapia para a mente. Bom, sabendo da teoria, como a gente coloca a mão na massa quando o sangue começa a ferver? Vamos seguir em frente e ver como isso se constrói, passo a passo. Primeiro, a gente precisa de muita atenção plena para pescar aquela impressão automática no exato segundo em que ela aparece. Segundo, a gente pausa, dá um respiro. Terceiro, testamos essa impressão de forma racional perguntando, será que isso realmente vai importar a longo prazo? E quarto, a gente escolhe a resposta virtuosa. Essa é a sequência exata, infalível para interceptar a raiva bem nos portões da mente, antes que ela invada a cidade e tome conta de tudo. Mas e se a raiva já estiver borbulhando no corpo? Sêneca nos dá um conselho prático que é um verdadeiro divisor de águas.
Quando a fúria começar a subir, nós podemos mudar ativamente o nosso estado físico externo para o extremo oposto da raiva. Como? Forçando o rosto a relaxar, puxando uma respiração bem funda, baixando o tom de voz e até andando mais devagar. Ao forçar o nosso corpo a ficar calmo por fora, o nosso estado interno rapidamente percebe o recado e começa a imitar essa mesma calma. É uma verdadeira fisioterapia mental. E aqui vai uma pergunta excelente para a gente refletir. Quando lidamos com insultos, a tendência natural é querer dar o troco na mesma moeda. Mas vamos pensar nessa analogia genial dos estoicos. Se um cachorro late pra gente na rua, seria completamente absurdo e ridículo parar e latir de volta, não é verdade? Pois é, responder à raiva de alguém com mais raiva é tão ilógico quanto querer morder um cachorro de volta. Simplesmente não faz sentido nenhum. Pessoas racionais, justas e sábias simplesmente não saem por aí distribuindo insultos. Então, se alguém ofende a gente, essa pessoa claramente possui um caráter falho, uma imaturidade imensa. Em vez de sentir aquela fúria cega, a gente deveria, na verdade, sentir pena. Eles estão cegos nas suas próprias capacidades mentais. Quando a gente passa a enxergar um insulto com uma birra de uma criança pequena no supermercado, ele perde instantaneamente todo aquele veneno e o poder de nos machucar. Outra técnica poderosíssima é a visualização projetiva do Epicteto. É fascinante observar como uma simples mudança de perspectiva transforma absolutamente tudo. Funciona assim. Se a gente está na casa de um amigo e alguém quebra um copo de vidro, todo mundo é rápido em dizer: "Nossa, relaxa, é só um copo, essas coisas acontecem." Mas se o copo quebrado for na nossa casa, a fúria toma conta na hora. Sair dessa nossa perspectiva focada no próprio umbigo e olhar para os pequenos acidentes do dia a dia como se estivessem acontecendo com outra pessoa, neutraliza a raiva na mesma hora. É um truque de mestre. Parte 5. Comprando a tranquilidade. Então, o ponto crucial é o seguinte, para amarrar tudo que vimos até agora. Os pequenos aborrecimentos vão acontecer de qualquer forma. Um pouco de café derramado, um quarto bagunçado, alguém que corta a frente no trânsito. Nesses momentos exatos, em vez de pagar o preço com a nossa saúde mental, a gente pode literalmente usar esse aborrecimento como uma moeda de troca. Nós deixamos a irritação ir embora e dizemos para nós mesmos: eu estou usando esse pequeno incômodo para comprar a minha tranquilidade mental. E cá entre nós, é de longe o melhor negócio que a gente pode fazer. E com essa reflexão de ouro, chegamos à essência da nossa análise. O mundo sempre vai fornecer um estoque infinito de motivos para a gente se irritar, isso é fato, mas agora a gente sabe que a verdadeira força não está em reagir impulsivamente, e sim no poder da pausa. A nossa paz de espírito está à venda todos os dias e a moeda que a gente usa para comprá-la é simplesmente a decisão de deixar as coisas pequenas passarem. Qual será o pequeno aborrecimento que vai cruzar o caminho hoje? E como essa oportunidade vai ser usada para comprar a tão sonhada tranquilidade? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente.